Minha esposa continuava me pressionando por um relacionamento aberto, mas acabou que ela já estava me traindo, então eu decidi abrir o jogo com um divórcio. Estou casado com Duda há 5 anos e ambos estamos na casa dos 30 anos. No ano passado, Duda me disse que acha que é bissexual e gostaria de explorar ter um relacionamento com outra mulher. Eu perguntei se ela queria explorar no sentido de um encontro casual ou um relacionamento de verdade, ao que ela respondeu um relacionamento real. Ela sentia que tinha muito amor para compartilhar, mas minha preocupação era se ela teria tempo suficiente para compartilhar e eu disse que não estava de acordo, e achei que o assunto estava encerrado. Cerca de 4 meses atrás, Duda trouxe o assunto à tona novamente e disse que ficaria feliz apenas com um acordo de amigos com benefícios, e não um relacionamento real. Eu ainda estava hesitante, mas era um tópico constante que continuava surgindo. Eu cedi sob a condição de fazermos nossa pesquisa, lermos livros, ouvirmos podcasts e vermos um conselheiro de casais antes de abrir o relacionamento. Duda ficou extasiada e mergulhamos em vários livros e encontramos um ótimo terapeuta, tentando fazer as coisas da maneira certa. Um dos tópicos que nosso terapeuta trouxe foi o motivo pelo qual estávamos abrindo o relacionamento e se havia alguém em mente para nós dois. Duda admitiu que tinha alguém com quem vinha conversando e que havia incentivado a abrir nosso relacionamento. Foi um choque ouvir isso pela primeira vez e nossa terapeuta disse que isso era problemático. Após aquela primeira sessão, confrontei Duda e perguntei se ela havia feito mais do que conversar com essa amiga e ela jurou que era tudo o que haviam feito. Eu pedi para ver o telefone dela e ela desbloqueou e me entregou. Ela havia conversado com Kim por cerca de 1 ano, mas não havia nada incriminador e nenhuma lacuna aparente nas mensagens, apenas uma atração mútua entre elas. Havia uma mensagem de Kim pouco antes desse último episódio de Bomba Poliamorosa, onde Kim disse para Duda iniciar mais vezes comigo para me amolecer. O que eu encontrei foram 3 aplicativos de namoro com o perfil de Duda no telefone dela. Isso causou uma breve discussão sobre antecipar as coisas, com Duda concordando em deletar os aplicativos até depois de estarmos abertos. 3 meses se passaram e estávamos nos aproximando de abrir o relacionamento e Duda agia como se fosse Natal. Em nossa última sessão de terapia, revisamos nossos acordos e limites e chegamos à nossa lista complicada. Colegas de trabalho, parentes, amigos próximos, ex-namorados e eu quis adicionar Kim à lista. Duda ficou furiosa, especialmente quando nossa terapeuta disse que era um pedido razoável. Duda não falou comigo no caminho de volta para casa, mas quando chegamos, ela desabafou. Eu até mostrei a ela em 2 dos livros que tínhamos lido, onde dizia que abrir por uma pessoa específica era uma má ideia. Eu basicamente disse que era uma linha na areia para mim, eu ficaria tão feliz em permanecer monogâmico. Ela ficou brava e dormiu no quarto de hóspedes e mal falou comigo por 2 dias. Finalmente, ela cedeu e concordou que Kim estaria na lista complicada e nós oficialmente abrimos o relacionamento. Alguns dias depois, Duda me disse que tinha um encontro e isso me pareceu um pouco rápido. Enquanto ela estava no banho, decidi verificar o telefone dela, mas o código de desbloqueio havia mudado. Isso são 2 bandeiras vermelhas. Mais tarde naquele dia, ela pegou o telefone e eu vi o código de desbloqueio. À noite, olhei no telefone dela, os aplicativos de namoro ainda estavam ausentes e havia mensagens entre ela e Kim falando mal de mim e planejando o encontro delas. Também havia referências a terem se relacionado novamente. Enviei capturas de tela por e-mail para o meu telefone. Então, me senti um tolo e as 2 me manipularam. Refleti sobre isso a noite toda e parte do dia seguinte, depois liguei para um advogado e pedi que ele começasse a preparar os papéis do divórcio. O advogado foi um amor, não só acelerou o processo, mas também fez com que Duda fosse notificada em nossa casa apenas 2 horas antes do encontro dela com Kim. Anexado aos papéis do divórcio estava uma impressão das últimas mensagens que li. Ela me encontrou sentado no pátio, estava chorando, mas eu não sabia se eram lágrimas falsas ou não. Quando ela perguntou, eu menti e disse que sabia de tudo desde o início. Eu disse que isso apenas significa que não seremos mais casados, você pode ter a liberdade de se relacionar quando e com quem quiser. Pense em nós como amigos com benefícios. Levantei para jantar com alguns amigos e disse a ela que precisava se arrumar rápido se quisesse chegar na hora na casa de Kim. Ela voltou para casa mais cedo do que eu pensava e queria conversar, mas eu fui para a cama e disse que poderíamos conversar amanhã. Seus olhos estavam vermelhos e a maquiagem toda borrada. Eu ainda me sentia devastado, mas não ia deixar ela ver isso. A atualização. Ela chegou em casa do seu encontro com Kim mais cedo do que eu esperava e queria conversar, mas eu fui para a cama e disse que poderíamos conversar amanhã. Seus olhos estavam todos vermelhos e a maquiagem toda borrada. A manhã seguinte começou de forma negativa. Perguntei a ela se Kim valia a pena jogar os últimos 5 anos no lixo.
Então comecei a ler algumas das mensagens onde Kim e ela planejavam abrir nosso casamento e se encontrar novamente, e alguns dos comentários depreciativos sobre mim entre eles. E então, quando descobri tudo isso, comecei a planejar um divórcio, já que ela mentiu e quebrou nossos acordos, especialmente sobre a lista confusa, que eu considerava traição. Duda disse que ainda me amava muito e não queria o divórcio. Ela queria voltar ao nosso conselheiro de casamento e resolver as coisas. Eu disse a ela que não podia ser casado com uma mentirosa e traidora, e que ela foi quem destruiu esse compromisso e agora precisamos seguir em frente. Se pudéssemos ser civilizados a respeito, eu estava aberto a um arranjo de amigos com benefícios ou colegas de quarto com benefícios, e poderíamos coabitar e dividir as contas meio a meio. Como não seríamos mais casados, ambos estaríamos livres para seguir caminhos separados a qualquer momento, sem quaisquer amarras. Ela está determinada a reconquistar minha confiança e me mostrar o quanto ainda me ama. Espero que nosso terapeuta possa nos ajudar a formar um novo conjunto de regras como colegas de quarto, e veremos para onde as coisas vão a partir daqui. Duda acha que podemos trabalhar na opção 2 e ainda manter a Kim. Mas eu disse a ela que sentia que a Kim tinha iniciado tudo isso e que a presença dela era um impedimento para mim. Ainda estou recebendo muita atenção em casa e sendo pressionado a ceder ao resultado que ela deseja. Tenho olhado discretamente por apartamentos perto do centro com a ideia de me mudar e deixar que ela fique com a casa pelos próximos 6 meses, até o fim do contrato de aluguel. Eu disse a ela que não iria ao jantar de ação de graças na casa da família dela nesta sexta-feira e que iria para a casa dos meus pais na quinta-feira sem ela. Eu disse para ela contar o que quisesse, mas que eu contaria a verdade para minha família, o que a deixou chateada. A irmã dela me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem e eu contei que a Duda teve um caso com outra mulher e que estávamos nos divorciando. Minha esperança é sair antes do Natal. Se ela passar a noite ou o fim de semana com a Kim, eu posso sair antes que ela perceba. Atualização 13 de dezembro de 23. Ela passou o sábado na casa da Kim. Eu peguei um grande caminhão de aluguel e alguns amigos e nós mudamos todas as minhas coisas para o novo apartamento antes dela voltar para casa no domingo. Eu estava esperando por ela com um amigo e um monte de documentos para ela, principalmente nossas contas de serviços públicos das quais consegui me retirar. Duda chegou em casa por volta das 14 horas, entrou pela porta, viu uma sala de estar quase vazia e largou a bolsa de viagem e a bolsa, a cor drenando do rosto dela e meu amigo Tom rindo, dizendo que nós fizemos uma bagunça e deveríamos ter filmado essa parte. Enquanto ela não dizia nada, eu aproveitei o silêncio e disse a ela que tudo, exceto a conta de gás, estava no nome dela agora e que ela precisava resolver isso, porque eles iam cortar o gás na sexta-feira se ela não fizesse outros acordos. Ela voltou para o nosso quarto e alguns outros cômodos e voltou para onde Tom e eu estávamos sentados na cozinha e apenas disse por quê. Eu expliquei que quando duas pessoas se divorciam, geralmente uma delas se muda. Eu disse a ela que dei a ela uma escolha e ela escolheu a Kim em vez de mim e esse era o resultado dessa decisão. Agora ela encontrou sua voz e começou me implorando para mudar de ideia e progrediu para eu não posso fazer isso com ela. O que foi meu sinal para sair, eu disse a ela para cancelar nossas sessões de aconselhamento e que se ela precisasse de algo, entrasse em contato com meu advogado. Eu já tinha enviado um texto em grupo para todos os meus amigos explicando tudo e pedindo para que não contassem a ela qual era o meu novo endereço e eu a bloqueei assim que Tom e eu começamos a dirigir. Eu sou esperada para levar meu marido e meu filho à festa de Natal da família do meu pai esta noite. Minha mãe me faz infeliz todos os anos durante isso. Por algum motivo, minha mãe sempre sentiu a necessidade de se exibir na frente da família do meu pai. Isso frequentemente resulta em ela me colocar em situações difíceis para se mostrar melhor ou mais importante. Ela constantemente fala por cima de mim ou em meu lugar na frente deles, tira coisas das minhas mãos, mente sobre coisas que fiz ou não fiz, etc. Isso piorou significativamente após o nascimento do meu filho. Durante a festa de Natal anual, ela o arrancou dos meus braços, me empurrou para o lado quando ele ficou chateado por qualquer motivo, minou minha autoridade se eu precisava discipliná-lo enquanto estávamos lá, etc. Ela preparava os pratos dele, trocava suas fraldas, etc. Agora meu marido e eu temos nossa própria casa, pagamos nossas próprias contas e criamos nosso filho juntos, mas a família do meu pai acredita que sou uma mãe negligente que não cuida do seu filho por causa do espetáculo que minha própria mãe faz todo ano. A família do meu pai tem pouco contato comigo por causa disso e só os vejo durante as festas de fim de ano. Eu definitivamente não quero ir e viver isso novamente este ano. Minha ansiedade está nas alturas por causa disso e tudo o que eu vi nos últimos dias, da minha mãe, é que meu pai ficará arrasado se eu me recusar a passar tempo com a família dele.
Eu amo meu pai e não quero magoá-lo ou decepcioná-lo, mas todo ano saio da festa à beira das lágrimas de raiva e humilhação pelas mãos da minha mãe. Minha mãe também tem falado sobre isso para meu filho e o deixado animado para ir ganhar um presente e eu não quero que ele pense que está sendo punido se não formos. Meu marido disse que a decisão de ir ou não é completamente minha. Este seria o primeiro ano dele participando, pois seu horário de trabalho conflitava com a festa no passado. Eu realmente preciso de alguns conselhos se alguém já passou por uma situação semelhante. Eu sei que não quero ir, mas não sei se é a coisa certa a fazer ou se devo simplesmente aguentar e lidar com isso novamente. A atualização. Após ler todos os seus conselhos e conversar mais com meu marido, decidi que todos vocês estavam certos e que eu tinha que enfrentar minha mãe e ser firme. Ela apareceu em nossa casa exatamente no horário em que deveríamos sair para a festa. Eu disse a ela que não faria isso este ano e que não iríamos. Ela se ajoelhou, ficando na altura dos olhos do meu filho, e disse a ele que eu não o deixaria ir à festa onde haveria presentes, outras crianças para brincar e Papai Noel. Ele disse, e isso é muito maldoso da mamãe, e começou a chorar. Fiquei furiosa. Disse a ela que era extremamente inapropriado fazer isso com uma criança de 4 anos. Ela entregou ao meu filho um sorvete que havia trazido para ele e me disse, saindo, que escolher não ir à festa do meu pai foi um grande erro. Tive que consolar meu filho e tentar explicar que a avó havia feito algo errado e que ele não estava em apuros, mas pelo menos não fomos à maldita festa. Uma conversa séria será feita com meus pais e o comportamento dela mudará ou ela terá um contato significativamente reduzido conosco. Edit, uau, isso realmente ganhou muita atenção durante a noite. Levaria uma eternidade para responder cada comentário, então vou falar um pouco aqui. Em relação a consolar meu filho após o incidente, meu marido e eu sentamos com ele e dissemos claramente que o que a avó fez foi muito errado. Dissemos que ela o machucou para me machucar e que o que está acontecendo entre a avó e eu não é culpa dele. Enfatizamos que ele não estava em apuros. Depois, passamos o resto da noite jogando, lanchando e fazendo nossa própria pequena festa. Ele irá a uma festa de Natal com a família do meu marido em alguns dias. Isso de forma alguma conserta o dano que minha mãe causou, mas estamos tentando e continuaremos tentando. Meu pai estava ausente, sentado no carro, durante essa troca, como ele geralmente está. Ele trabalha até tarde, e quando está em casa, está dormindo. Suspeito que essa seja a maneira dele de evitar minha mãe, mas isso torna muito difícil falar com ele sem ela por perto. Para aqueles que dizem sem contato, neste momento o corte de contato não é possível. A casa que possuímos fica em várias cidades de distância. Colocamos à venda quando meu marido conseguiu um novo emprego, pois essa casa fica muito longe para ele. Por enquanto, estamos morando em um lugar pertencente aos meus pais enquanto tentamos vender nossa casa. Não posso proibir ela de entrar na propriedade dela. A partir de hoje, estamos procurando apartamentos para nos mudarmos após o primeiro do ano até que a casa seja vendida. Uma vez vendida a casa, colocaremos cerca de 1 hora de distância entre nós e minha mãe. Não é tão longe quanto eu gostaria, mas ainda queremos permanecer a uma distância razoável da minha sogra. A menos que algo drástico mude até nossa mudança, o corte de contato entrará em vigor nesse momento. Enquanto isso, ela não terá nenhum momento a sós com meu filho. Meu marido só testemunhou o final da conversa ontem e ficou furioso quando contei depois que ela saiu. Passamos por uma situação semelhante com o pai dele. O pai dele está em corte de contato há mais de 1 ano agora, então meu marido sabe exatamente pelo que estou passando e está sendo fantástico. Ontem à noite foi extremo, até para ela. Ela tem uma personalidade muito dominadora e age como uma criança mimada, mas não manipula abertamente com regularidade e esta foi a primeira vez que ela fez meu filho chorar intencionalmente como meio de me controlar. Isso de forma alguma é uma tentativa de desculpar suas ações, o que ela fez foi repugnante e não pode ser permitido acontecer novamente. Alguns de vocês, no entanto, ficaram com a impressão de que eu passivamente fico parado e deixo isso acontecer diariamente. Certamente não faço isso. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.